E aí, vamos iniciar agora a aula número 5 do curso de Revit. E o tema que eu vou abordar hoje será escada, tá? Escada e rampa. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou criar mais níveis, tá? Para poder exemplificar melhor a utilização da escada. Então, eu vou vir em elevação, leste, tá? Vou clicar em nível aqui, pick lines. Dentro do pick lines a gente tem um offset, então eu vou colocar aqui 4 metros, né? O que a gente percebe? Se eu for criar muitos níveis, isso aqui vai dar bastante trabalho, né? Por exemplo, se eu tiver que fazer 20, vou ter que fazer manualmente, ó. Tá? Então, tem outra forma de se criar níveis? Tem outra forma, tá? Como que é essa outra forma? Vou apagar isso aqui tudo de novo, tá? Dá um delete, ok. E eu vou explicar como uma outra forma de se criar níveis, tá? Que é um pouco mais rápido do que pick lines com offset, tá? Como que funciona? Utilizando o comando copy, tá? Então eu vou selecionar o meu nível, tá? E vou pegar a ferramenta de copy. Pego minha referência embaixo, clico em cima. Perceba que ele saiu do comando, né? Por quê? Porque diferentemente do AutoCAD, o copy aqui no Revit não é um comando contínuo, tá? Se vocês repararem bem, tem outra coisa diferente na tela em relação ao exemplo anterior utilizando o offset. Perceba que aqui eu tenho dois níveis azul e um nível preto, né? E perceba também que aqui eu não criou meu nível 3. Por quê? Porque essa cópia ela não cria uma planta, ela cria somente um nível. Tá? Mas para que eu utilizaria só um nível? Por exemplo, para dar uma altura, né, de uma parede, alguma coisa que não vá ser uma planta, tá? Que não tem necessidade de ser uma planta, que seja somente uma orientação de nível. Então eu vou selecionar os dois aqui, vou utilizar novamente o comando copy, tá? Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou ticar o múltiplo, tá? Para quê? Para que o comando seja contínuo. Então clico no múltiplo, pego a minha referência e coloco ali. E aí eu vou copiando, tá? É um jeito bem mais rápido do que utilizando o offset. Ah, mas eu quero que esses meus níveis eles se tornem plantas sim. Eu não quero que seja só uma referência. Então beleza. A gente tem que vir aqui em View, Plan Views, For Plan, tá? Perceba que aqui a gente tem três opções: Floor Plan, Reflected Ceiling Plan and Structural Plan, tá? Então é planta de piso, planta de forro e planta estrutural, tá? Então no caso, por exemplo, eu quero transformar isso aqui em plantas de piso e em plantas de forro, eu tenho que vir em Plan Views, For Plan, eu vou selecionar todos os meus níveis, tá? Que não são plantas e vou dar um OK. Tá? Aí perceba aqui no meu canto esquerdo, ó, que todos aqueles níveis se tornaram plantas, tá? Só que no meu forro não. Tá? Então eu tenho que voltar lá, ir em Plan Views, Reflected Shading Plans, selecionar os meus níveis que não são plantas ainda e dar um OK. E aí você percebe que criou as plantas de forro também, tá? Isso a gente utiliza em casa, nem tanto, para criar uma casa, para fazer só um apartamento, por exemplo, planejado, um apartamento tipo, às vezes não precisa, mas se você for desenhar um prédio, um centro empresarial, enfim, algo que precise de mais do que dois andares, por exemplo,
é um comando interessante, é um comando que ajuda, tá, a deixar o trabalho mais rápido. Então eu vou entrar agora no meu nível 1, vou na minha aba de arquitetura. Na minha aba de arquitetura, né, lembra que eu expliquei que esses são os comandos de construção, tá? E aqui nós temos os comandos de circulação, que é corrimão, rampa e escada, tá? Então o primeiro elemento que eu vou explicar é a escada. Então eu vou selecionar a escada. Da escada, o que eu tenho que perceber? Que aqui eu tenho meus componentes de criação, tá? Minha aba de propriedades verde, que é a mesma que tem aqui. Beleza? Então tá. O que são esses componentes de criação? Primeiro, run, landing e o suporte, tá? Então o run é o sentido de corrida dos degraus, tá? Como que vai funcionar. O landing são os patamares que vão estar fora da linha de desenho, que eu vou explicar como funciona, e o suporte, tá? E aqui tem a opção de desenhar ela em straight, reta, circular, circular com raio, né, um espiral, seria uma escada caracol, em leque e em U, tá? Então eu vou desenhar ela reta, então eu vou dar um zoom aqui, ó, um clique para começar, e aí o que você percebe? Que aqui, ó, ele fala com a gente, tá vendo? Tem six risers created, ou seja, ele criou 6 espelhos. Faltam 16. O que é esse faltam 16 e 6 espelhos criados, né? Vou dar um ESC aqui, ó. O que era aquilo? Então, ó, o Revit, ele trabalha dentro de uma base de cálculo, tá? Vou vir no Edit Type para mostrar. Então aqui, ó, ele tem o cálculo da regra, tá? Então qual que é essa regra que tem aqui? O máximo de espelho, máximo de altura de espelho, 19 centímetros. O máximo de profundidade da pisada, 25 centímetros. O mínimo de largura da corrida, 1 metro. Tá? Então o que é isso? Meu espelho não vai ser menor que 19 e minha pisada não vai ser... Meu espelho não vai ser maior que 19 e minha pisada não vai ser menor que 25. Então ele automaticamente já faz o cálculo para saber que do nível 1 ao nível 2, que são 4 metros que ele tem que vencer, ele vai ter que ter 22 degraus com um espelho de 18. Tá? Por quê? Porque o máximo é 19. Né? Então ele automaticamente faz um cálculo para que não passe de 19. Por exemplo, digamos que eu venho aqui e fale que eu quero 20 degraus. Ele dá um erro, ele fala aqui, ó, a altura do espelho atual da escada é maior que o máximo especificado pelo tipo. Ok, tá? Eu posso desenhar com ele maior? Pode, né? Ele só dá o erro para saber que você está desenhando uma escada com um tamanho de espelho maior do que é especificado pelo tipo dela, que é esse aqui, tá? Então digamos aqui que eu queira então 25 degraus. Aí eu fico com 16 centímetros, ele libera. Por quê? Porque o cálculo dele é que não possa passar um máximo de 19. Tá? Então vou entrar no Edit Type novamente. Entrar aqui em Calculation Rules. Tá? Então é essa a forma que ele usa. Tá? 2 vezes o espelho, mais umas vezes a pisada. Vai dar a forma, tá? Que é a forma de Blondel que todo mundo conhece. Continuando. Eu tenho a parte de construção, que é o tipo da corrida, tá? Então o tipo da corrida, se eu clicar aqui no botão direito, ó, aqui no botão final, nos 3 pontinhos, ele vai ter configuração de pisada, configuração de espelho. O que é isso? Então, olha lá, meu run type é um piso de 50 milímetros com espelho degrau de 13 milímetros. Então eu vou entrar aqui e vamos ver o que é isso. Então, ó, um thread em pisada, tá ticado, ou seja, vai ter pisada. Claro que senão a pessoa não sobe. A espessura da pisada, profile e nose in profile eu vou falar quando a gente for trabalhar com famílias, tá? Porque a gente vai carregar, enfim. Nose in length, ou seja, quanto que é o nariz, né? O
a parte que a pisada da escada ela vai avançar em relação à pisada de baixo, tá? Na mesma forma tem a configuração de espelho, que se você quer o espelho ou não, tá? Slanted, Rise Profile, eu vou explicar, e Rise to Thread Connection eu vou explicar novamente também quando for entrar em família, tá? Então assim, a espessura do espelho, tá? E se vai ter espelho ou não. Então vou dar um OK. Landing Type, patamar não monolítico. Se eu entrar ali, é o meu tipo de patamar. Não monolítico, o que é isso, né? Não monolítico. Quer dizer que ele não tem função estrutural, tá? Ele é essa escada, ela é uma escada só arquitetônica, ela não tem função estrutural. Então ela é não monolítica, ela não vai ter parte analítica, ela não vai ter parte de estrutura, onde vai carregar, onde não vai, ela não tem. E a função dela se é interior ou exterior. Suportes, tá? Os suportes são as vigas laterais, né, que acompanham a escada, e o suporte central, tá? Isso aqui eu vou mexer conforme eu desenho a escada para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Então eu vou dar um OK e vou começar a desenhar a minha escada. Então eu vou dar um clique para começar. Então perceba que ele já me dá quantos degraus, quantos espelhos eu estou criando e quantos faltam. Então digamos que eu tenha feito 8. Aí o que acontece? Eu vou virar, tá? Ah, eu quero virar aqui. Opa, olha como é que a escada criou, tá? Um clique para começar, um clique para terminar, ele termina uma corrida, tá? A partir de onde eu for começar agora, ele automaticamente vai criar um patamar, tá? Essa linha linha sólida que ele criou é a linha do patamar, tá? Então sempre quando você dá um clique para começar, um clique para terminar, se você não completou, tá? No caso aqui os 25 degraus que tem que ter para poder finalizar a escada, o outro clique que você vai começar, o tamanho que ficar, o espaçamento que ficar vai ser do patamar, tá? Digamos que eu não queira que a escada vá pelo centro, tá? Eu quero que a escada, por exemplo, eu quero fazer uma virada aqui, né? Eu não consigo clicar e virar, por quê? Porque ela está correndo pelo centro. Então eu venho aqui em cima em Location Line, da mesma forma que a gente mexe com a escada, com a parede, a gente mexe com a escada. Então eu vou vir em Run pela direita, clico na intersecção e mando ela correr. E clico para terminar. Tá? Então ela criou 8 degraus no primeiro lance, patamar e o resto dos degraus. Tá? Perceba que ele já me dá a quantidade aqui no canto, tá? Mas isso mais para frente a gente aprende a colocar a simbologia, colocar a contagem dos degraus propriamente dita. E aí eu finalizo. O que é esse erro aqui? Esse erro é um erro que, devido ao meu template, esse é o template brasileiro, e ele tem uma configuração diferente, aqui no caso ele está falando o quê? Que a minha referência superior está abaixo da referência do corrimão. Isso quando eu for explicar corrimão, eu vou falar, porque corrimão é bem complicado, tá? É bem complexo. Então eu entro e explico novamente depois como funciona, tá? Perceba que ele já me dá uma representação de escada. Tá? Essa representação de escada tem que ser assim, escada e corrimão, né? Escada e corrimão. Tem que ser assim? Não, dá para mudar, tá? Mas eu vou explicar quando a gente for entrar em parte gráfica, tá? Porque também é uma outra metodologia, é um outro tipo de desenho, é um outro tipo de comando, tá? Então no momento agora, primeiro a gente vai aprender a desenhar para depois configurar visual, tá? Eu posso clicar aqui e mudar o texto de up, tá? Se eu vir aqui em Edit Type, eu consigo alterar se vai ter símbolo no início, onde vai ser a extensão desse símbolo, qual é o tipo de seta, se a seta vai ser inteira, a distância da linha de corte,
Qual o tamanho do texto. Por exemplo, se eu vim ali em up e escrever sobe, ali no meu desenho vai estar sobe também. Ah, fica muito grande, 2,5. Digamos que o tamanho do meu texto esteja muito grande, tá? Tem como alterar? Tem. Tem as pré-configurações, tá? Vou dar um cancelar aqui. Mas eu vou ter que editar novos, então eu tenho que vir em Annotate, Text. Perceba que já vem o text 2,5, aqui tem a justificação. Mas isso aqui, mais pra frente a gente entra com mais detalhe, tá? Agora é só para explicar como muda o tamanho, para poder mudar o tamanho da escada. Então vou lá em Type, duplico, falo que esse aqui é 1 milímetro, tá? Aí venho aqui no tamanho do texto e boto 1, dou um OK, dou um ESC, clico na indicação, dou um Edit Type, venho aqui na seta e coloco 1 milímetro, tá? Aí ele fica com tamanho de 1 milímetro. Com a bolinha eu consigo mudar o lugar dele, tá? De forma com que fique centralizado, enfim, de acordo com o projeto ele vai ficar, tá? Então eu vou abrir o meu 3D, tá? Então perceba que a escada tá aí. Perceba que a escada, ela é só a capa da escada, tá? É só a parte superior, a parte de revestimento, a parte estrutural dela não tem, tá? Perceba essa parte lateral aqui, ó. Isso é o que chama de suporte. Então, por exemplo, se eu clicar na minha escada, vir em Edit Type e falar que o suporte da lateral direita não tem, eu dou um none, dou um OK aqui, ó, ele sai o suporte lateral, tá? Digamos que tem a parede, por exemplo, está engastada na parede. Digamos que ele também não tem ao lado esquerdo, então eu venho no lado esquerdo e dou um none, tá? Então ele não tem também fechamento, a viga, enfim, do lado esquerdo. Só que, digamos que ela tenha no meio, então eu venho aqui, vou no middle suporte, falo que ela está no meio. Tá? Ele não tem a junção, tá, pessoal? Ó, o Revit não dá essa junção. Por quê? Porque ele entende que é só na escada e não no patamar, tá? Vou clicar novamente na minha escada e vou dizer que a escada agora, tá? Vou vir aqui no 3 pontinho final, vou dizer que ela não tem espelhos, tá? Ela não tem espelhos, então ó, eu crio uma escada em leque, por exemplo. Eu crio uma escada em leque. Corrimão tem a opção de apagar ou não? Tem, só deletando, tá? Por exemplo, digamos que eu delete esse, só que não tem a opção de ligar de novo, né? Não tem a opção de religar, não é um comando igual o do suporte, tá? Você desliga e liga ele, né? O corrimão você se deleta, se deletar, deletou, tá? Vou voltar no meu nível 1. Digamos que eu queira que essa escada, né, ela vá até o meu nível 12. Como que eu faço isso? Copio. Tem um jeito mais fácil. Clico na minha escada. Aqui tem esse comando aqui, ó, Multistore Top Level, ou seja, até onde vai ser o nível dela. Então eu vou lá no nível 12. Tá, então quando eu abro o meu 3D, tá, ele fez 12 lances de escada. Tá? Se eu vir aqui na minha vista leste, ó, ele tá lá até o nível 12. Se eu vir aqui na minha planta e traçar um corte, tá, que é esse elemento aqui, um clique para começar, um clique para terminar, eu vou em Section, abro o corte, tá lá o corte da minha escada. Tá? Perceba aquilo que eu falei, o degrau dela é só degrau, tá? Ela não tem a estrutura, a parte estrutural dela não tem, é um outro tipo de escada. Tá? Vou voltar no meu nível 1, vou deletar minha linha de corte, vou deletar a minha escada. Esse Some Pinned Objects were Delected é que o corrimão ele vem com um pino de, como se fosse uma trava,
né, que não permite com que você tire o corrimão sem tirar, se não move o corrimão sem mover a escada. Aí quando você apaga, ele só fala que você está apagando um elemento que está preso no outro. Não é nada demais. Vou voltar à arquitetura, selecionar escada. Vamos ver qual outro tipo que a gente tem. Aí tem industrial. Partition, elas são parecidas, o que muda é a configuração de propriedades, tá? Mas ela é assembled, ela é criada. Cast in place, tá? Escada monolítica, ou seja, o Revit ele te dá uma escada estrutural, tá? Tá vendo aqui, ó, que ele abre até esse elemento, ou seja, tem um recobrimento do vergalhão, ou seja, ele já vem com uma escada, tá, estrutural, tá, ó. Se vocês forem ver, ela tem a parte da estrutura dela já pronta, tá? Que é uma escada que, por exemplo, se eu vir no meu nível 1 aqui, traçar um corte, se eu seccionar ela, abrir o meu corte, eu percebo que ele já vem até com uma machura de concreto, tá? E eu consigo no corte inserir elementos de armadura, tá? Eu não vou explicar armadura agora, tá? Porque ela é um módulo específico de estruturas, tá? É uma outra metodologia. Então, isso fica mais pra frente, tá? Aqui percebe que ele não tem um não tem o final, né? Por quê? Porque aqui teria a laje que ela encaixaria na laje, tá? Vou voltar no meu nível 1 e vou apagar isso aqui tudo. Então, vamos fazer um exemplo que seria um exemplo real. Vamos simular um prédio, tá? Então, eu vou fazer algo bem rápido, de forma com que fique dinâmico, tá? Senão fica algo muito maçante e demorando um tempo desnecessário, tá? Então, por exemplo, pego minha parede, né? Vou vir aqui, Finish Face exterior, conectada no nível 2. Vou fazer como se fosse um muro, 19, 15, e vou fechá-lo. Digamos que isso aqui é um muro de um prédio, enfim. Não vou detalhar ainda os muros, não vou mudar espessura e tal, porque eu já expliquei como faz. Então, se você fosse fazer, basta pegar a aula que explica sobre paredes e aplicar. Como o nosso foco não é aplicação de parede, é aplicação de escada, e como, por exemplo, replicar pavimentos, enfim, isso poderia acabar atrapalhando a dinâmica e a didática, tá? Então desenhei que seria o muro do meu prédio. Então eu vou vir em parede aqui, ó. Vou desenhar uma parede. Tá? Se eu quisesse desenhar certinho, eu pegaria o offset, desenhava, tal, mas como eu falei, é um exemplo. Pegaria a minha coluna, né? Eu vou inserir ela aqui. E uma outra aqui. Pegar a minha parede novamente. Eu vou delimitar que essa área aqui seria uma área de elevadores, tá? E o resto é uma área de escada. Então vou pegar uma porta. Então, pessoal, eu não estou fazendo nada do jeito certo, tá? Com norma, enfim, portas, espaçamento para a escada correr, enfim, é só um exemplo para explicar como funciona. Eu vou até arrastar isso aqui um pouco mais para frente, só para melhorar o exemplo. Então digamos que isso aqui seria o saguão,
né, de entrada, tá, o elevador e a parte de escadas, tá? Vou vir no meu nível 2 e vou fazer o seguinte, tá? Vou pegar a minha parede. Ah, mas eu vou ter que desenhar de novo? Não, tá? Não vai. Vou voltar no meu nível 1 aqui. Eu posso selecionar todas as minhas paredes e a minha porta, tá? Que ela é padrão, e copiar de uma forma com que isso seja mais dinâmico, tá? Então, como que eu faço isso? Seleciono tudo, tá? Por exemplo, digamos que eu não queria essa parede também, tá? Ela tá fácil, né? Eu seguro o Shift, clico nela, não selecionei a parede, não selecionei a porta. Mas digamos que tivessem vários elementos aqui, mobília, piso, vários tipos de piso, eu não queria copiar isso tudo para cima, né? Então eu tenho essa opção de filtro, tá? Então o filtro, quando eu clico, ele me aparece tudo que está selecionado e aí eu tico ou tico, eu dou one tick, né? Eu tiro da caixinha ou eu coloco na caixinha aquilo que eu quero copiar, ou que eu quero selecionar no caso. Tá? Dou um OK aqui, pode selecionar tudo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse clipboard eu vou dar um copy do clipboard, tá? Então o que ele faz? Ele copia para prancheta, tá? Grosso modo. Em vez de clicar em paste, eu vim na seta, tá? Eu vou falar assim, ó, colar alinhados com os seguintes com os seguintes níveis. Então eu quero que ele cole do 2 ao 12. OK. Então se eu abrir o meu 3D agora, tá? Eu percebo que, ó lá, que rápido, tá? Ele copiou isso, tá? Digamos que o tamanho seja típico. Então ele copiou tudo para cima, a área técnica não muda. Tá, então essa forma é a metodologia mais fácil, tá, de se criar pavimentos, de se criar andares de prédio. E isso ajuda bastante na hora que está desenhando, tá? Facilita bastante e otimiza bastante. Então, ainda no meu nível 1, eu vou criar minha escada. Tá? Então, vou vir em Stair. Tá? Vou deixar a escada comum lá. Eu vou fazer o seguinte, vou clicar daqui para cá. No caso ali não é direita, é esquerda, então eu mudo para esquerda aqui. Clico daqui para cá. Ah, mas ficou diferente, ó. Se eu clicar a setinha para cá e puxar, ele puxa um degrau para mais, um degrau para menos e assim ajuda a alinhar, tá? Então eu vou dar um move aqui, vou colar na parede lá. Ah, bem um exemplo bem tosco, tá? É só para mostrar como desenha. Então finalizo. Ele vai dar o erro do corrimão. Não tem problema, vou abrir o meu 3D, tá? E eu consigo usar uma escada lá embaixo, tá vendo? Olha aí. Então eu clico nela e falo para ela subir até o 12º pavimento. Tá? E ela vai e cria todos os lances. Tá? Perceba que aqui, ó, ele não criou o outro corrimão, estão vendo? Por quê? Porque ficou muito curto o espaçamento, né, das escadas e não teve espaço suficiente para criar o corrimão. Tá? Então eu posso vir de stairs, eu posso mudar esse espaçamento, né? Eu posso puxar essa parte mais para baixo, eu posso puxar de forma com que tenha uma parede aí no meio. Eu posso fazer uma parede aqui, um enclausuramento da escada, enfim, tem N formas, N características de se desenhar, tá? Isso vai depender do projeto. Por exemplo, eu não preciso colar em todos os lugares, enfim, vai depender, tá? Vou finalizar agora a minha escada, tá? Percebe que agora ele não deu erro nenhum, porque está com espaçamento, enfim. Então se eu vir no meu 3D, a escada está lá, replicada já, né? Agora eu vou inserir minhas lajes, então eu vou vir no meu nível 1,
Vou desenhar minha laje. Tá, vou fazer uma laje inteira só para ficar mais fácil. Vou finalizar. E aí vem um porém. Ah, como que eu vou jogar essa laje para todos os pavimentos? Tá, tem duas opções. Uma você desenhar manualmente cada pavimento, ou você copiar da mesma forma que você fez com as paredes. Só que tem um porém que eu vou explicar agora. Ó. Eu vou dar um copy do clipboard no piso e vou colar alinhado com todos os pavimentos. Colei, né? Se eu vir no meu 3D, olha o que acontece aqui. Vou até mudar a visualização para ficar mais claro aqui. Perceba que a minha parede está passando o meu piso, né? Isso não é interessante, tá? Então está errado. Então quando eu copio alinhado, ele não faz o atachamento. Lembra do atachamento que eu expliquei? Então quando eu copio alinhado para os níveis, ele não faz o atachamento. Ah, como eu faria o atachamento? Simples. Bota a visualização de lado, seleciona a parede. Ó. Você pode selecionar tudo. Lembra do filtro? Vem no filtro, dá um check on, seleciona só a parede, dou um ok, atacho nessa laje aqui. Beleza? E assim eu vou fazendo sucessivamente. Tá? Seleciono nesse, dou um filtro, dou um filtro, check none, walls, beleza? Atacho nesse piso aqui. E tem uma outra opção, qual é? Depois eu posso fazer o piso primeiro, desenhar uma linha de parede, atachar ela. Tá? Atachar essa parede e aí sim fazer a cópia, tá? Aí sim fazer a cópia. Aqui eu acho que eu copiei no mesmo pavimento sem querer. Aqui eu copiei no mesmo pavimento, ele vai dar o erro ali falando tem esse errinho aqui, ó, de um em cima do outro, não tem problema, é só clicar em deletar e fica tudo certo. Só que aí tem um porém, né? E essa minha escada aqui, como que faz? Se você copiou todo o piso, tá, e depois lembrou disso, não se assusta, tem uma opção. Tá? Em vez de você deletar tudo, copiar tudo de novo, você pode fazer o seguinte, vir em last, tá? Selecionar aqui, ó, filtrar, pegar os pisos, tá? Quando eu pegar os pisos que eu vou fazer, eu vou criar um grupo. Criou um grupo, esse grupo será lajes, tá? Vou abrir no editor de grupos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir no meu nível 2 aqui, ó, não, no meu nível 8. Vou clicar no meu piso, vou editar e vou abrir a laje, tá? No alinhamento da escada. Essa forma de abrir aqui também varia de acordo com o projeto, tá? O método é o mesmo. Vou pegar um trim aqui, ó. Opa. Então é Edit Boundary, seleciono a área de recorte, finalizo. Ó, você quer que a parede desatache no piso? Sim. Tá? Finalizo a edição de grupo. Tá? Então se eu vir no meu 3D, esse grupo, somente esse pavimento ele foi alterado. Né? Por quê? Porque eu transformei ele em grupo, só que eu alterei apenas um pavimento. Né? Somente esse pavimento aqui eu alterei. Tá? O resto não. O resto ainda está fechado. Tá?
Então aí sim eu seleciono tudo, ó, clico. Esse aqui seria como se fosse um RefEdit, tá? No AutoCAD, onde você deixa somente selecionado aquilo que você quer, tá? Então isso é uma forma mais fácil de você copiar, tá? De você fazer alteração. Você faz um só e como eles todos já estão atachados, ele mantém esse mesmo atachamento para tudo, tá? Depois de fazer isso, você pode dar um ungroup, tá? E aí eles deixam de ser um grupo, tá? Esse grupo é bom para você fazer edições de tudo quanto é forma, tá? Por exemplo, se eu selecionar essa porta e falar que todas aquelas portas elas são um grupo, e se eu pegar, entrar no grupo, editar e trocar esse elemento por outro tipo de porta, todas as portas mudam, tá? E aí depois eu dou um ungroup e vida que segue. Tá? Então isso é bom, por exemplo, se eu, como exemplo da porta, pode ser uma janela, enfim. Qualquer elemento que tiver em grande quantidade, você tiver que trocar um tipo, por exemplo, você pode transformar em grupo primeiramente, trocar o tipo, tirar o grupo e continuar o projeto. Tá? Então é isso. Tá? A parte de escada que eu vou abranger hoje é essa. Tá? Então por quê? Porque a escada ela é linkada com algumas outras coisas, como ficou claro, né, a cópia de pavimentos, como recortar e copiar as lajes, como criar níveis copiando ou usando offset, e vários tipos de escada, de desenho de escada. O último modelo de escada, que é o que eu vou apresentar agora, é um modelo que se chama Sketch by Stair, tá? Que é esse aqui, ó. Vamos lá. Digamos que aqui no nível 2 eu vou ter uma lajezinha aqui, ó. Tá? Digamos que eu tenho uma laje aqui, que, enfim, não sei o que que é, mas só para exemplificar. Tá? Fiz a escada, fiz a pavimento, a lajezinha, ó. Digamos que eu quero uma escada para chegar aqui, tá? Só que essa escada eu vou fazer diferente. Em vez de eu fazer ela padrão, eu vou fazer ela Stereo by Sketch, tá? Por exemplo, eu quero saber onde é que ele está. Então eu ligo meu underlay, coloco o nível 2 aqui, ó. Então eu consigo ver projetada minha laje. Então vou lá em Stair, clico na seta e venho em Stair by Sketch, tá? Como funciona Stair by Sketch, tá? Tem a opção de texto aqui, ó, up, down. Você vai ter os labels, você vai ter as flechas, tá? Qual que é o tipo que ele vai pegar de padrão. E aí eu tenho a opção de correr todos os degraus criados automaticamente, tá? Que é o mesmo padrão do outro. Só que aqui eu tenho a opção de mudar o tamanho da minha pisada, né? Mudar a orientação da minha pisada e mudar o tipo do contorno da escada também, tá? Eu costumo dizer que esse tipo de Stereo by Sketch você faz escada de fórum, por exemplo, né? Que é aquela escada que ela vai abrindo, né? Então, por exemplo, eu criei aqui, ó, uma linha, né? De boundary, por exemplo. Agora eu vou criar boundary é o contorno dela. Riser é o espelho, então eu tenho que desenhar o riser, tá? Quando eu desenho um risers, ele já vai falar que tem um criado falta 21, então eu pego aqui, ó, o meu offset, tá? Falo que ele é uma cópia de 1 metro. Então eu vou fazendo uma escada, ó, que ela vai abrindo, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer um fórum, vou fazer um museu, vou fazer uma arquibancada, enfim, tem essa ferramenta que você pode usar, tá? Que é o Stereo by Sketch. Então eu desenho meu número de degrau, tá? Tem que fazer o número de degrau certo, e aí eu venho no boundary e fecho, tá? Sempre lembra de fazer esse fechamento. Porque se você não fizer esse fechamento, você não pode finalizar. Eu vou finalizar, ele vai dar um erro falando que tem menos espelhos do que tem, mas não tem problema, tá? É só para mostrar aqui no 3D como que ela fica, ó. Tá? Digamos que se fosse ao contrário, né? Eu não quero assim, eu quero inverter o lado. Então eu mudo a setinha aqui, tá? Então eu vou no meu 3D e inverte o lado, tá? Que dá para se fazer, por exemplo, com escada, uma arquibancada de futebol, por exemplo.
né? Basta você mudar tamanho de profundidade de pisada e tamanho de espelho e você cria uma arquibancada, tá? Então eu vou deletar esse modelo aqui, vou vir no meu nível 1, vou criar um modelinho de escada aqui nesse pedaço, tá? De Stair by Sketch. Então eu vou pelo Run, tá? Ó, tá vendo que ele, onde eu encosto ele vai se aproximando, tá? Então, ó. Digamos que eu vou fazer aqui. Sei de pensar aqui. Faço um outro aqui. Aí eu faço outro aqui. E outro aqui, sei lá. Finalizo. Vai falar que vai dar problema do corrimão, né? Mas tá lá. Se eu vim aqui, a escada tá lá, do jeito que eu criei. Tá? Eu fiz um exemplo meio esdrúxulo aqui, mas é para explicar que eu posso criar modelos diferentes de escada usando o Stair by Sketch. Tá? Que ele funciona muito bem também. E é isso. Eu creio que a primeira linha de escada é essa. Tá? São os tipos, como se desenha, como se copia. A gente vai trabalhar, destrinchar ela na etapa 2, que é com materiais, como se configura e como se carrega famílias. Beleza? Então rampa e corrimão vai ficar para a próxima aula. E é isso. Valeu!